Estamos de volta, como eu falei pra vocês, era rapidinho. Então, sem demoras, vamos continuando, pra gente não perder o fio da meada. Anteriormente eu falei da fenolftaleína. Agora vamos falar do azul de bromotimol. Gente, o azul de bromotimol, ele tem uma variaçãozinha, ó. Quando o pH está abaixo de 6, ele fica amarelo. Então, se ele ficar amarelo, tu tem certeza que é meio ácido, tá bom? E ele só vai ficar azul acima de 7,6. Então já dá para saber que é básico. Mas mesmo assim, sempre é bom utilizar 2 só para garantir. Mas quando varia de 6,4 até 7,4, repare que ele tem várias colorações, ó. Fica verde, fica um verde mais claro e um azul mais claro. Tanto que o azul de bromotimol, ele é muito utilizado por aquaristas, né? Para fazer uma verificação rápida do pH do aquário. Lógico, o povo mais chique tem um pHmetro, né? Bota o equipamentozinho, o equipamento já dá o valor. Porque quem gosta de aquário, que cria os seus peixinhos, tem que manter o pH da água, amônia. Tem várias coisas que tem que se manter sempre medidas para o peixe não morrer. Tanto que eu me lembro que se tem uma das coisas que me fez gostar muito de química, quando eu era mais molecote, o meu pai fez a gente criar uns peixinhos e você tinha que ficar. Tinha uns testezinhos, comprava o teste de pH, o teste para ver se tinha muita amônia. Aí você ia fazendo aquelas medições. Nessa brincadeira, é fisicoquímica pura isso aí. Você vai se encantando, vai pegando a manha, vai entendendo o que é. Primeiro você faz só para ver um número, depois você quer entender por que é pH, por que tem que fazer esse parâmetro, por que tem que fazer essa medida. Aí nessa brincadeira você aprende muita coisa, tá bom? O azul de bromotimol, por causa desse intervalozinho aqui, tem uma brincadeira que se faz muito em feira de ciências. Eu vou explicar para vocês não serem pegos, tá? De surpresa e não enganarem vocês, tá? O azul de bromotimol, se você pegar a água da torneira e colocar, um pouquinho de uma substância básica, quase nada, você consegue deixar ele azulzinho assim, ó, com pH 7,6. Você aumenta um pouquinho o pH, você pode até comprar uma água mineral que tem um pH 8, por exemplo, ou ali um pH um pouquinho acima de 7, porque quando bota o azul de bromotimol, ele vai ficar lá azul, tá? Show? Vai ficar azulzão assim, ó. Só que 7,6 está muito próximo de 7, que é verde. Então o pessoal pega e coloca um canudo e pede você para soprar. Quando você sopra, você está adicionando o gás carbônico da nossa respiração. Gás carbônico com água forma ácido carbônico. O que é que vai acontecer com o pH? O pH vai diminuir. Ele vai sair ali de 7,6, vamos supor que está em 7,8. E ele vai cair ali por volta de 6,8. Vamos dizer que diminui 1, tá? Um valor no pH. Cai para 6,8. Quando chega em 6,8, fica verde, sai de azul para verde. Isso aí é a famosa brincadeira do teste do bafo. Aí ele pega e diz para você, tá com bafo podre. Porque quando você soprou, mudou de cor. Eles dizem que é um reagente para detectar se você está com bafo podre. É uma brincadeirinha que o pessoal faz, né? Aí muda de cor quando você sopra. Porém, o que é que a pessoa da feira de ciência faz para enganar você? Ela sopra antes de você e não muda de cor. Só que ela é esperta. Ela pega e coloca na solução hidróxido de sódio, uma base forte. Meu filho, o pH vai para lá para 12. Você pode passar o dia soprando, mas você não vai produzir ácido carbônico suficiente para baixar o pH para torno de 6,9, 6,8 e deixar verde. Aí o esperto bota uma base forte e sopra. Aí não muda de cor. Aí quando ele pede para você soprar, ele coloca só uma água que tem um pH um pouquinho acima de 7. Aí quando você sopra, muda de cor. Aí diz, olha, tá com bafo podre, então cuidado para você não ser pego nessas brincadeiras. Exatamente, essa experiência eu tenho no YouTube e hoje em dia
É difícil esconder porque no YouTube tem muitas essas brincadeiras. Também tem o que é chamado de sangue do diabo, que é outro experimento também, que a cor some, tá? Que envolve também indicador, certo? Então vamos seguindo. Depois do azul de bromotimol, alaranjado de metila. O alaranjado de metila, ó, pH abaixo de 3,1, vermelho. Acima de 4,4 ele fica amarelo, laranja. Ele fica com um tom ali entre um laranja e um amarelo. Para mim parece mais laranja quando eu vejo. Tem gente que diz que vê amarelo. Eu não sei se eu sou daltônico. Tem gente que vê laranja, eu vejo amarelo, tá? O alaranjado, aliás, eu vejo laranja e tem gente que vê amarelo. O famoso alaranjado de metila. Ficou vermelho, você já tem certeza que é um pH ácido, tá bom? Então, ó, depois vamos fazer umas questõezinhas envolvendo esse conteúdo aqui. Só pra gente ficar feliz. Olha essa primeira questão. Num recipiente, exatamente, Érica, um ácido com a base ele sofre uma reação de neutralização, tá? Num recipiente contendo uma substância A, foi adicionado, deixa eu ver logo sua pergunta aqui, antes de eu continuar. Não, ácido e base, você misturou os dois, Érica, não importa se você colocou um primeiro ou outro depois, eles reagem, tá? É uma reação de neutralização. Um composto de caráter ácido com um de caráter básico, viu? De novo, num recipiente contendo uma substância A, foram adicionadas gotas de fenolftaleína, dando uma coloração rósea. Opa, eu já lhe digo sem medo de ser feliz que A é uma base. Se você colocou gotas de fenolftaleína e ficou rosa, é porque A é uma base. Adicionando-se uma substância B em A, tu tem aqui A e adicionou B. A solução saiu de rosa e passou a ficar incolor. A mistura ficou incolor. Se a mistura ficou incolor, pessoal, só tem uma explicação. A substância B reagiu com A, neutralizando ela e aumentando a concentração de H+, fazendo o pH diminuir, se tornando um ácido. Então B é um ácido. Ó, se tu tem uma substância que deixou o meio rosa, é porque é uma base, tá? Se você adicionou uma outra substância e aquele meio saiu de rosa e ficou incolor, indica que você colocou uma substância que reagiu, neutralizou a base e aí aumenta a concentração de ácido. Dessa maneira o pH diminui e a cor do indicador altera. Então B é um ácido. Então a resposta, ó, letra C. A é uma base e B é um ácido. Viu como é tranquilinho, simples, sem dor de cabeça? Pois eu quero que vocês tentem uma bem aqui, ó. Essa daqui tá fácil. Reparem que tá usando fenolftaleína também. Bora lá, pessoal de Coivaras, Pimenteiras, Campinas. Quem mais tá aqui? Jerumen, Alagoinha, Uruçuí. Vamos lá, coloca aqui pra mim no IPTV, no chat. E você, Érica, como sempre, Rocha, 2 minutinhos.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que o pessoal colocou. Todo mundo botando letra B. Vamos ver, ó. Os frascos A, B e C, contendo soluções aquosas incolores de substâncias diferentes, foram adicionadas gotas de fenolftaleína, observando que só A passou a apresentar coloração rosa. Indica as alternativas. Bom, se B e C ficou incolor, é porque B e C são ácidos, tá bom? Então nós temos que procurar uma alternativa onde só tem ácidos. De cara, ó, letra A, letra C, a letra D e a letra E. A gente já anula todas, porque nessas alternativas tem uma base. Sempre tem um exemplo de uma base, ó. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. Por isso que a resposta é letra B. Ácido sulfúrico e ácido clorídrico são os ácidos que aparecem aí. Tá certo? Então a resposta dessa segunda questão, letra B. Muito bem. O pessoal aí acertou. Então vamos seguindo, vamos continuando. Olha aqui a terceira. Um aluno trabalhando no laboratório de sua escola deixou cair uma certa quantidade de uma solução aquosa de fenolftaleína sobre o balcão que estava sendo limpo com um sapólio. Sapólio, meu povo, é um sabão. O local onde caiu a fenolftaleína adquiriu quase que imediatamente uma coloração violácea. Porque a fenolftaleína, gente, dependendo do jeito que você faz, fica ou um rosa ou então fica fica mais violeta, assim, fica um roxozão, né? Mas a tendência é ficar rosa, tá? Rosado. Esse aluno, observando a mancha violácea, concluiu que, bom, se ficou violácea, meu povo, o meio não é ácido, muito menos neutro, tá? E a fenolftaleína também não removeu o sapólio. Quando diz, ó, o sapólio tem característica de um sal, aqui nós temos que tomar cuidado, gente. Porque existem sais que são neutros, existem sais que são ácidos, como também tem sais que têm caráter básico, tá? Então depende do tipo do sal. O sal ele pode ter características alcalinas, neutras ou ácidas, tá bom? Isso aí tem que analisar que sal é para poder dar um encaminhamento. Então, ó, no caso aqui é a letra B. O sapólio deve ser um meio alcalino. Meu amigo, caiu fenolftaleína e mudou a cor, tem nem perigo. Letra B. Show? Tranquilinho aí nesse ponto? Então vamos lá, ó. Seguindo. 4. O sangue do diabo é um líquido vermelho que logo se descora ao ser aspergido sobre um tecido branco. Para prepará-lo, adiciona-se, olha aqui, ó, hidróxido de amônio, que é uma base, em água, que é solúvel, tá? Contendo algumas gotas de fenolftaleína. Resumindo, vai ficar com o tom rosa. Bom, quando você joga com o tempo, some a coloração. E aí, meu povo, some por quê? Qual a alternativa que indica por que vai sumir a coloração? Um minutinho, eu vou ficar bem aqui só olhando no chat. Qual a alternativa?
letra A e letra B. A letra A não está correta, porque está dizendo que reage. Não acontece reação aqui, tá bom? Não é reação. Não vai ocorrer reação com tecido. A letra B também está errada, porque a fenolftaleína não evapora, tá? Ela não vai evaporar. Aí diz, a fenolftaleína reage rapidamente. Também não. Tá? Ocorre a mudança de cor, mas não vai ser uma reação com a amônia. O que ocorre é que hidróxido de amônia é muito volátil. A amônia vai evaporar e a base vai sair, não vai ter mais base. Se não tem mais base no meio, a cor sai de rosa para incolor. Aí some a coloração. É só por causa que o NH3 evapora. O que é a viscosidade? Viscosidade é o aspecto de um líquido. Por exemplo, todo líquido tem uma viscosidade. É o grau é a capacidade que ele tem de escorrer, de escoar. Se você coloca uma gota de água ou uma gota de um mel em um vidro inclinado, você vai perceber que a água vai escorrer bem rapidamente e o mel vai escorrer bem vagarosamente. Isso é devido à sua viscosidade, tá? Então você detecta a viscosidade pela velocidade que o líquido tem de escorrer. Tem até um experimentozinho que a gente faz no laboratório, bota a temperatura certa, aí você coloca dentro de um tubo e vê a velocidade que ele escorre de um ponto a outro. Aí você mede o grau de viscosidade. Então, só para você ter uma noção, sempre fica com esse exemplo em mente. A água tem uma viscosidade baixa, o mel, o óleo o óleo já tem uma viscosidade mais alta que a água, certo? Então vamos lá. Sais, vamos falar dos sais agora. Os sais, pessoal, são compostos obtidos da reação entre um ácido e uma base, chamada de reação de neutralização, tá? Então, toda vez que você pegar um ácido, reagir com a base, você vai formar sal e água, tá? Essa é a reação de neutralização. Grave ela. Uma reação de dupla troca. Eu coloquei alguns exemplos dos sais mais comuns, por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha. É um sal mais utilizado que tem, importantíssimo em algumas funções do nosso corpo. Claro, a gente tem que controlar o sódio, né? Ele é importante, mas também não pode ser consumido em excesso. O sal, pessoal, antigamente, a palavra salário vem de sal, né? Os romanos começaram a pagar os soldados com sal, porque o sal era a principal fonte antigamente de você conservar alguns alimentos. Tem cidades, né, que tem o termo, né, se não me engano, Salzburgo é assim. Tem uma cidade na Suíça ou na Áustria que o nome dela é devido ao sal, porque é uma região que tem bastante sal lá. Então, sal de cozinha é o principal dos sais que a gente utiliza no dia a dia. Ao carbonato de cálcio, CaCO3, principal constituinte do calcário, do mármore. É por isso que em regiões com chuva ácida, as esculturas de mármore, de calcário, elas sofriam corrosão, porque o carbonato de cálcio ele é um sal que tem características básicas. E na chuva ácida, o ácido reage com esse sal, corroendo ele. Essa reação vai corroer e destruir as esculturas, tá? É por causa disso. Sulfato de cálcio é o giz, o gesso. O principal constituinte do gesso é o sulfato de cálcio, tá bom? E o bicarbonato de sódio, muito utilizado nos antiácidos, comprimidos efervescentes. Aquela efervescência ocorre porque o bicarbonato, quando dissolve em água, na dissolução ele libera gás carbônico. Por isso que começa aquela efervescênciazinha, é o gás carbônico, é a reação da água, né? Está decompondo o bicarbonato. Show? Então, os sais, essa reação de neutralização tem dois tipos dela. Tem a total e a parcial. A reação total é que quando todos os hidrogênios ionizáveis reagem com todas as hidroxilas, gerando sal e água, certo? Esse é o famoso sal normal ou sal neutro, toda vez que vier de uma reação de neutralização total. Nesse caso aqui no primeiro, tem que fazer um balanceamentozinho aqui, né? 2, 1 e 2 aqui, ó.
tá? Lembrando que reação parcial ela não é tão simples de ser realizada, tá bom? A reação mais comum é a total, ok? Quando toda hidroxila reage com todo hidrogênio, formando sal e água. Aqui o ácido bromídrico com hidróxido de cálcio, formando sal e água também. E aqui também, ó. Tanto que esses sais neutros, quando a gente for falar de nomenclatura, eu vou dar uma dicasinha para vocês. É interessante vocês gravarem alguns sais, tá? Porque alguns sais eles vão ter os seus ânions muito comuns. Esses ânions muito comuns é bom você gravar, que já facilita na hora de dar o nome, tá? Já a reação parcial, ou vai sobrar um H+, ou um H-. Aí ele vai gerar o que a gente chama de sal ácido, ou hidrogenossal, que é quando sobra o hidrogênio, ou sal básico ou hidroxissal, que é quando sobra uma hidroxila. Por exemplo, ó, aqui. Sobrou o hidrogênio, sal ácido. Sobrou a hidroxila, sal básico. Tá? Belezeira? Não entendi, Érica. Aonde? Ah, naquele exemplo anterior que eu coloquei, né? Você está dizendo aqui? Nesse daqui? Ó, por que eu coloquei 2 aqui, ó? 2 vezes 2 fica 4 hidrogênios do lado de cá, tá? Aqui, ó, tem 2 hidrogênios aqui do ácido e 2 aqui da base, ó. Então do lado de cá também tem 4 hidrogênios. Por isso que eu coloquei um 2 ali na frente da água. Foi para poder balancear a quantidade de hidrogênios que aparece dos dois lados, viu? Ó, eu coloquei 2 na frente da água por causa disso. Ó. Repare que tem 4 átomos de hidrogênio do lado direito e também 4 do lado esquerdo. Beleza? Show, então vamos voltar aqui, ó. Então quando... Ah, entendi. Não, esse problema não. O importante é, ficou com dúvida, pergunte e a gente tira a dúvida na hora. Sobrou hidrogênio ionizável, sal ácido. Cuidado, tem uma diferença entre a palavra ser um sal ácido e o caráter ácido, tá bom? Sal ácido é uma classificação para dizer, ó, sobrou um hidrogênio ionizável na fórmula estrutural. Sal básico, sobrou uma hidroxila. O caráter do sal ser básico ou ácido vai depender do sal do ácido que formou ele e a base que formou ele, tá bom? A gente tem que analisar e observar se vai gerar um sal ácido, básico ou neutro. Então vamos aqui, ó. Nomenclatura dos sais. Nomenclatura do sal não tem jeito, gente. Você tem que lembrar da nomenclatura dos ácidos. Sempre. Por quê? Se tem hídrico, se o final é hídrico, o sal vai ser chamado de eto. Ácidos hídricos são aqueles que são os hidrácidos. Resumindo, não tem oxigênio na sua estrutura. Então, ó, é o HCl, o HBr, o HI. Apaga aqui, deixa eu não apagar, né? Ó, HBr, HI, certo? Ó, que vai gerar um Cl-, Br-, I-. Nesse caso, você substitui o hídrico por eto. Será ácido clorídrico, então o sal formado vai ser um cloreto. Se veio de um ácido bromídrico, então vai formar um brometo. Iodídrico, iodeto. Cianídrico, cianeto. Sulfídrico, sulfeto. Então, é interessante você gravar alguns desses ânions. Terminou com ico, vai ser ato. Então, ácido sulfúrico forma um sulfato. Terminou em oso, final ito. Ácido sulfuroso, você vai ter um sulfito. Então, na hora de dar um nome, depende. Se o NOx for fixo, você coloca o nome do ânion e o cátion. Agora, se o NOx variar, que tem aquele detalhezinho lá do NOx variar, a gente tem que colocar o quê? Ico
ou uso, ou então o NOx em algarismo romano, certo? Preste atenção, ó. Eu vou fazer uns exemplos aqui e aí vou dar um tempo para anotar, mas eu quero que vocês gravem o seguinte, ó. Por exemplo, SO4. Ó, SO4 2 menos, o PO4 3 menos, CO3 2 menos, NO3 menos, deixa eu lembrar de mais um, Cl, CN, S, I. Eu tô colocando alguns aqui que são mais comuns, tá? Esses íons que eu estou colocando são íons mais comuns de aparecer. Então é bom você gravar já o nome deles. Por exemplo, SO4, gente, é sulfato. Não tem erro. Tá? Ó. Sulfato. PO4, fosfato. CO3, carbonato. NO3, nitrato. Cl, cloreto. Aqui, cianeto. Sulfeto. E iodeto. Ânions muito comuns de aparecer, então grava logo o nome desses principais. Por exemplo, ó o nome do primeiro aqui, ó. Ó, tem cálcio, lítio, sódio. Esses três primeiros são NOx fixo, gente. Quando é NOx fixo, você não precisa colocar o valor do NOx. É só lembrar quem são os metais que tem NOx fixo. Família 1A, 2A, alumínio, prata e zinco, tá bom? Esse aí tem NOx fixo, você não precisa colocar o NOx. Então, como é que fica o nome do primeiro? Ó, S é um enxofre sozinho. Então significa que ele veio do hídrico. Então o final é eto. É um sulfeto de cálcio. Tá? O detalhe dos sais é que você tem que lembrar bem dos ácidos. Aprendeu ácido, sal é consequência. SO4 vem do ácido sulfúrico. Tiro o ico, coloco o ato. Então fica um sulfato de lítio. Certo? Sulfato de lítio. Na2CO3, CO3, ácido carbônico, tiro ico, carbonato. Ó, carbonato de sódio. Aí tem que lembrar a regrinha do NOx, meu povo. Na hora de determinar o NOx aqui, ó. O NOx do ferro, bem aqui no FSL3, é mais 3. Do cobre é mais 2. Professor, por que é que você está determinando o NOx? É porque quando o metal varia o NOx, a gente tem que colocar o número, tá certo? Aqui fica, ó, como é o Cl3, fica cloreto de ferro 3. Ou você também pode colocar férrico, porque mais 3, tá certo? Aí coloca o número, exatamente, coloca o número romano. Perfeito, Érica. Cloreto de ferro 3, ou você pode botar cloreto férrico, porque o NOx mais 3 é o maior NOx do ferro, então fica ico, cloreto férrico. E aqui, ó, sulfato de cobre 2. Show? Sulfato de cobre 2 ou sulfato cúprico, porque o cobre 2 mais é o maior NOx, tá certo? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem esses nomes e também para anotar essas dicas que eu coloquei aqui do lado, que é interessante você gravar esses ânions aí, tá bom? Então, meu amigo Júnior, dá um time aí pros meninos.
Povo. Então vamos seguindo aqui. Vamos fazer mais uns exemplozinhos. Ó aqui do lado de cá. Qual o detalhe desses três aqui, ó? Observem que o primeiro, o lá de cima, é o sódio, gente. Não vamos esquecer. O de baixo é o potássio. Família 1A, o NOx é fixo. Agora, o ferro aqui, o NOx dele é 2+, ó. Certo? Estão vendo que tem um númerozinho ali fora, no parênteses? Toda vez que você pegar a fórmula molecular de um sal, como é um composto iônico, se você vê um númerozinho fora do parênteses ali do ânion, você já sabe que é a carga do cátion, viu? Então, de novo, ó, o númerozinho aqui, ó. O primeiro e o terceiro não precisa colocar algarismo romano. SO4 sulfato. Sulfato de sódio. O último também, ó. Sulfato de potássio. O do meio, como o NOx dele varia, aí já tem que colocar o algarismo romano. NO3 é um nitrato de ferro 2, ou você chama de nitrato ferroso, por causa do NOx, tá? Se fosse 3, era férrico. Show? Viu como é tranquilinho? Nada de outro mundo. Sossegado demais. Olha aqui, ó. Tipos de sais. Gente, sais eles possuem o quê? Hidrogênio ionizável na sua estrutura. Olha aqui, ó. Ó, apareceu hidrogênio ionizável na estrutura, ó. Então aqui nós já temos o quê? Um sal ácido, tá bom? Agora uma coisa interessante, ó. Essa molécula aqui, ó. NaHCO3. Eu classifico ela, ó, classificação como um sal ácido. Por que é um sal ácido ou um hidrogênio no sal? Porque ela tem um hidrogênio ionizável na sua estrutura, na fórmula molecular. Só que o caráter desse ácido é básico. Certo? É uma substância de caráter básico porque ela vem de uma base forte. O Na, ó, vem do hidróxido de sódio. Então ela vem de uma base forte. E o HCO3 aí vem de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então, essa substância em solução vai se comportar como uma base. Vai ter um caráter básico, porque vem de uma base forte e de um ácido fraco. Porém, ela é classificada como sal ácido. Só estou usando esse exemplo para você não confundir classificação de sal com o caráter dele. Sal ácido, presença do hidrogênio ionizável na fórmula molecular, na estrutura. Agora o caráter, a característica do ácido, aí é outra coisa, tá? Aí você tem que analisar a procedência do sal. Ele veio de quem? De que tipo de base e de que tipo de ácido, tá certo? É assim que a gente faz. Já os sais básicos, ó, tem a hidroxilazinha aqui, ó. Certo? Apresentou a hidroxila na fórmula estrutural, é um sal básico ou hidroxissal. Beleza? Então é assim que a gente vai fazer as classificações. De novo, outro. Sal duplo ou misto. Aqui você vai perceber o seguinte detalhe, ó. No primeiro caso, tem o bromo e o cloro. Aqui, ó, tem o NO2, o nitrito, SO4 sulfato, lítio e o bário. No primeiro caso, você tem 2 ânions. No segundo também. Esse terceiro caso são 2 cátions. Quando o sal tem 2 cátions,
ou dois ânions, chamamos de sais duplos ou mistos, tá? Essa análise que você vai fazer, vai olhar os cátions e observar os ânions, tá bom? Sais hidratados. Já os sais hidratados são aqueles que possuem moléculas de água incorporada no retículo cristalino. Olha aqui, ó. Cloreto de cálcio. Tem duas moléculas de água. Esse sulfato aqui de cobre e o carbonato, ó, de sódio apresentou molécula de água incorporada ao retículo cristalino, nós chamamos de sais hidratados. Esses sais também, quando eles estão na forma anidra, por exemplo, o sulfato de cobre pentaidratado, do jeito que ele está aqui, ele é azul. Quando você aquece ele, você fez o aquecimento e ele vai perder as moléculas de água, que ele fica só o SO4, seu SO4, ele fica branco. Então, se você colocar ele no ambiente úmido, ele vai observar, tá? Ele vai absorver a umidade do ambiente, voltando a ficar azul, certo? A Érica botou aqui, para diferenciar, exatamente, é só lembrar que cátion são os metais, exatamente. Não, eu acho que eu falei semana passada que você me perguntou, não sei se eu lhe disse que basta lembrar da tabela periódica. Os elementos que estão mais à esquerda da tabela, todos têm a tendência a perder elétrons, tá? Então essa tendência deles a perder elétrons vai fazer com que eles sejam o quê? Cátions. E do lado direito, claro, exclui os gases nobres, tem a tendência a receber elétrons, então eles vão virar ânions, tá? O centro da tabela e o lado esquerdo, e o lado direito, o centro da tabela e o lado esquerdo é cátion, o lado direito ânion, mas calma, não é para todo mundo não, viu? É um comportamento geral. Já as propriedades dos sais. A propriedade do sal, gente, lembra muito de composto iônico. Por quê? Porque os sais são substâncias iônicas. Então, dessa maneira, eles têm um caráter de compostos iônicos. Por exemplo, são sólidos a temperatura ambiente, possuem retículo cristalino, estrutura cristalina definida, altos pontos de fusão e ebulição, é bom lembrar dessas características, viu, gente? Conduz corrente elétrica em solução aquosa ou quando fundidos, tá, na fase líquida, mas não conduz na fase sólida. Por quê? Porque os seus íons estão presos na fase sólida, mas em solução aquosa e na fase líquida os íons estão livres, então vai ter condução de corrente elétrica. Eles vão ser soluções eletrolíticas, tá? São geralmente solúveis em solventes polares, correto também. Sofrem dissociação em presença de água, perfeito. Os que são solúveis. É claro que tem uns sais que são insolúveis, tá, gente? O problema é que sal insolúvel tem os sais que são insolúveis, tem os sais que são solúveis. Mas, em geral, de maneira geral, os solúveis sempre sofrem dissociação e os solúveis sempre vão ser solúveis em solventes polares, tá? Então, ó, pessoal de IPTV, Xerumenha, Lagoinha, Pimenteiros, Uruçuí, Coivaras, essa parte de propriedade aí eu quero que vocês anotem, essa parte é muito importante. Muitas questões caem com essas características, eu quero que vocês anotem e deixem tudo gravadinho aí, viu? Vamos lá, 2 minutes.
Pessoal de Coivaras, eu acho que deu tempo de anotar. Então vamos lá, vamos seguindo. Ó, presta atenção. Neste caso aqui, essa tabela eu coloquei, tá? Vocês encontram ela na internet facilmente em qualquer livro. É só para mostrar para vocês sobre solubilidade dos sais. Professor tem que gravar tudo isso aí. Gente, no começo parece que é difícil, mas você começa a olhar para essa tabela, fica bem facinho. Ó, basta tu lembrar as exceções. Se tu lembrar as exceções, simples. Ó, por exemplo, todo cloreto, brometo e iodeto são solúveis, com exceção de prata, mercúrio e chumbo. Sulfatos são solúveis, com exceção dos elementos da família 2A e o chumbo. Sulfeto, carbonato, oxalato, cromato, fosfato, brorato são todos insolúveis, com exceção da família 1A e dos metais alcalinos. Família 1A e metais alcalinos, meu povo, sempre vão ser solúveis, tá certo? Os nitratos, os cloratos. Mas essa tabela aqui você não precisa estar gravando ela não. Show? É importante você gravar alguns sais. O interessante que eu acho é lembrar que todos os nitratos são solúveis e principalmente essa regrinha aqui, ó. Cloreto, brometo e iodeto são solúveis, com exceção de prata, mercúrio e chumbo, tá? Gravando esses dois aí, o restante vai vindo com o tempo, naturalmente, viu? Isso aqui é aquele famoso tipo de questão que você não precisa ter pressa. Com o tempo você vai absorvendo, tá? Então vamos fazer umas questõezinhas. Olha aqui a primeira. O leite de magnésio é uma suspensão de hidróxido de magnésio em água. Esta suspensão dissolve-se com a adição de ácido clorídrico, gerando uma solução final incolor que contém cloreto de magnésio. Quais as funções químicas agora tá acabando, mas bom, meu povo, voltou o áudio, foi só a bateria aqui, mas já trocamos. E vamos seguindo. O hidróxido de magnésio, uma base. E claro que o cloreto de magnésio é um sal. Show? Simples assim. Aí a Érica pergunta, esses nitratos são aqueles que causam a explosão? Isso, minha querida Érica, nitratos. Os nitratos em gerais, eles podem ser usados na fabricação de explosivos, tá? Fertilizante também. Show? Então, nitrato tem esse detalhezinho, tá bom? Cuidado. Os bichos explodem tudo. Uma segunda. Na reação de neutralização total do ácido sulfídrico, ó, hídrico, é porque não tem oxigênio, H2S, mais o hidróxido de potássio, KOH. KOH, hidróxido de potássio e ácido sulfídrico. A reação de neutralização total dele vai formar o sulfeto de potássio e água. O composto formado é esse aqui, ó. K2S. Como vem do ácido hídrico, então o nome do sal é eto. Então, sulfeto de potássio. Show? Resposta, ó. Sulfeto de potássio, letra E, K2S, sulfeto de potássio. Simples, simples, simples demais. Só na manha. Ó, mais. Olha essa terceira. Olha o que é que tem aqui, ó. Água
na estrutura do sal. Água de cristalização, aí é um sal hidratado. Muito utilizado como fungicida essa substância aí. O sulfato de cobre pentahidratado. Viu? Aí é letra C. Cuidado, anidro não. Anidro, Érica, é quando não tem água. Ele é livre de água. Sal anidro é um sal que está livre de água. Um composto que não tem água de jeito nenhum na mistura. 4. Essa daqui eu vou deixar para vocês. Qual das alternativas só tem sais? Coloca para mim aí. Joga todo mundo. Qual o gabarito? Deixa eu ver aqui, meu povo, ó, a dica que eu dou pra vocês. Tem hidroxila, ó, aqui na letra A, ó, hidróxido de sódio. Olha aqui, ó, hidróxido de sódio aqui também. Então, logo de cara, 2 letras, ó, tchau. HCl, ó, ácido clorídrico. De novo aqui, ó, ácido clorídrico. Só na eliminação. Só procurando um ácido e base, a gente já eliminou as outras letras. E ficou qual? Letra B. Professor, é só você lembrar que os sais, você vai ter o quê? Cátion e um ânion. Um cátion derivado de uma base, um ânion derivado de um ácido. Sussa? Vamos seguindo, fazer mais. Não, Érica, hoje voou. O tempo foi mesmo. Muito bem, Antônia Cláudia, boa tarde. Você acertou também. Então vamos seguindo aqui. Um metal forma um nitrato de fórmula MnO3,2. O sulfeto desse metal... Gente, aqui a gente tem que lembrar do seguinte. Ó, primeira coisa que você vai fazer é olhar para a fórmula. Lembrar que aqui é um composto iônico. Então, o índice do ânion é a carga do cátion. E o índice do cátion é a carga do ânion. Observe que o índice do ânion é 2, então a carga do metal é 2+. Não tem índice no cátion, então indica que a carga do ânion é menos. Quando não aparece nenhum número, é 1. Como é ânion, menos 1. O ânion negativo, o cátion positivo. Beleza? Então,
Eu fiz somente desmontar a fórmula, lembrando de como é que faz a fórmula de composto iônico, ó. E eu já sei que o cátion aí tem carga 2+. Show? Bom, ele quer montar um sulfeto. O sulfeto é derivado do ácido sulfídrico, então o íon é o S2-, tá? Se eu tenho um metal 2+, ok? Com sulfeto 2-, então é só montar a formulação. A carga de um vira índice do outro e vice-versa. Então fica M2S2. Porém, quando os valores são iguais, a gente pode fazer o que, ó? Decompor. Então vai ficar como? MS é a fórmula deste sal, tá? Letra A. Porque a carga do metal é 2+, um sulfeto é 2-. M2S2 simplifica, fica MS. Resposta letra A. Sussa demais, meu povo. Aí no caso, já fizemos algumas questõezinhas de sais. Eu acho, se eu não me engano, tem mais algumas. Mas aí eu continuo amanhã, tá? Aí amanhã eu faço as questões e finalizo óxidos na aula de amanhã, tá bom? Como vocês podem ver, eita, Érica, como você falou, o tempo, ó, hoje voou, foi ligeiro demais. Olha, até o Júnior tá dizendo que hoje foi lindo. Nosso diretor de imagem, top. O cara. Muito bem, Érica, obrigado. Eu agradeço você que tá aqui assistindo, viu? Pessoal também, ó. Jeromenha, Lagoinha, Pimenteiro, Uruçuí. Pessoal, nosso tempo bobou. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Até amanhã, mas estamos de volta. Tchau, fui!